Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para presenciar o assassinato de Júlio César. Por que Júlio César foi assassinado? Por qual motivo? Júlio César conquistou a Gália, leva o nome de Roma para outros lugares. Então, por qual motivo os senadores matam Júlio César e cometem assim um dos assassinatos mais famosos da história? Essa é uma questão importante. Júlio César foi morto porque o seu reino, uma vez que ele tenha conquistado tudo, ia contra o DNA dos romanos, porque os romanos não aceitam que uma única pessoa tenha todo o poder para si. Eles não aceitam a centralização do poder para um só indivíduo, um poder exagerado. Eles não aceitam que uma só pessoa possa ter o controle de tudo. E se vocês pensarem isso, é uma coisa que caracterizou praticamente toda a história romana. Olha o exemplo dos imperadores, as conspirações. Marco Fúrio Camilo, que foi decisivo contra os veios, foi depois exilado porque tinha muito poder, assim como Cipião Africano, que conquistou o que hoje se chama Espanha. Conquistou também a parte norte da África, acumula muito poder. Em um certo ponto, com uma série de processos, eles o jogam fora, como se ele não tivesse feito nada por Roma. A mesma coisa acontece com César. Uma vez que César vence a sua guerra civil contra Pompeu, ele tem um poder exagerado. Então chegamos numa situação que César não é apenas odiado pelos seus inimigos políticos, mas ele começa a ser odiado até pelos seus partidários. Eles estão assustados com esse poder e decidem intervir. E Otaviano, o sobrinho de César, nomeado no testamento de César, de fato será capaz de centralizar todo o poder sobre si, mas numa maneira completamente diferente, porque na realidade ele vai fingir restaurar a república, renunciar formalmente todas as obrigações, e assim cria um enorme engano, uma aparência gigantesca de restauração da república, quando em vez disso, ele é o comandante militar supremo e, portanto, ele criará em um nível político algo que César não soube e nem teve o tempo necessário para criar. Assim, Júlio César é morto, essencialmente porque o seu comportamento e o seu reino não são aceitos pela sociedade romana. Vamos ver o assassinato em detalhes, e podemos dizer sim que é um dos assassinatos mais famosos da história. De acordo com as explicações e indagações dos principais historiógrafos daquele tempo, vamos tentar reconstruir hora a hora, quase minuto a minuto, aquilo que aconteceu realmente naquela ocasião. Um presságio narrado por Suetônio diz que um passarinho pousou na Cúria de Pompeu, o lugar onde no dia seguinte seria a sessão do Senado. De repente, um bando de corvos se aproxima e ataca o pássaro, e o faz em pedaços. Atacado por corvos, exatamente como teria acontecido no dia seguinte a César, em sentido figurado. Na noite anterior ao dia da morte, o próprio César sonha que está voando acima das nuvens e apertando as mãos de Júpiter. Mas acima de tudo, sua esposa, Calpurnia, sonhou que o topo da casa tinha desabado e que o seu marido morria nos seus braços. Então, de repente, as portas do quarto se abriram sozinhas. Na manhã da conspiração, seja por esses presságios ou pelo estado da sua saúde, César permaneceu indeciso por muito tempo, se devia ou não ficar em casa. No final, Décimo Bruto conseguiu convencê-lo, e assim, próximo das 10 da manhã, ele saiu de casa. Enquanto ele caminhava para chegar no Senado, um homem veio ao encontro dele, tentando chamar a sua atenção entre a multidão que o cercava, e conseguiu assim dar-lhe um bilhete, que provavelmente o avisava da conspiração. Mas César decidiu que não era a hora de lê-lo.
No dia anterior, um vidente etrusco parou César gritando: "Cuidado com os idos de março." Agora, encontrando ele na rua, César diz: "Os idos de março chegaram." E o vidente responde: "Mas eles ainda não acabaram." César finalmente entra no Senado. Em um certo momento, Tílio Cimbro, que tinha a tarefa de dar o sinal, se aproxima dele para pedir um favor e de repente rasga a sua toga. Este foi o sinal combinado. Assim, pega o seu punhal e ataca César primeiro na garganta. César consegue agarrar a sua mão em tempo, mas as facadas são muitas. Os golpes vêm de todos os lados. Em poucos segundos, ele é perfurado 23 vezes. Os outros senadores fogem aterrorizados e César é completamente massacrado. Em uma certa altura, César percebe que entre os conspiradores também está Marco Bruto, seu filho adotivo, que agora também está pronto para esfaqueá-lo. Segundo a tradição, César teria dito: "Até tu, Bruto, meu filho." Com as suas últimas forças, ele se cobriu com a sua toga e deu o seu último suspiro. Ele permaneceu lá por um tempo sem vida, até que foi carregado por 3 escravos em uma maca, com um braço que pendia para fora.